Bom dia, muito bom dia! Bem-vindos a mais uma live. Hoje a gente vai falar de missão e propósito. Qual é a sua missão e qual é o seu propósito de vida? A gente vai conversar um pouquinho, aquele bate-papo super descontraído, falar um pouquinho sobre espiritualidade, crescer e evoluir um pouquinho, aquilo tudo que a gente está acostumado a fazer. Então hoje é uma live bem descontraída, bem gostosa, bem legal para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto tão importante, missão e propósito, né? Qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito de vida, o que a gente veio fazer aqui, por que estamos aqui, né? Qual é essa verdade que a gente tanto busca? Tantas pessoas me procuram e dizem assim, bom dia, meus lindos. Tantas pessoas me procuram e dizem, eu quero saber minha missão de vida, qual é meu propósito, o que eu tô fazendo aqui? Eu não consegui achar ainda a minha missão de vida. E aí a gente vai buscando, né? Buscando conhecimento, buscando estudo para conseguir entender o que é isso a fundo, né? O que quer dizer missão e o que é o propósito, né? Qual é a nossa missão aqui na Terra? Então, bom dia, minha linda. Então, nossa missão aqui na Terra é transcender o ego, é conseguir se libertar do ego. Essa é a nossa missão aqui na Terra. A gente veio com essa missão de fazer essa parte, e parece assim que é tão pequenininho, né? A missão, a gente veio com a missão de mudar, de se libertar do ego, né? De deixar o ego de lado, né? Então a missão é sempre única, a missão é só sua, não tem como a sua missão ser a mesma de outra, porque você é um ser único aqui no planeta Terra, né? Aqui no planeta Terra que a gente teve essa individualidade, aqui que a gente veio com esse propósito de sermos seres individuais, né? Eu sou a Miriam, você é a Maria, você é o João, então aqui a gente se dividiu para que a gente possa cumprir a nossa missão, que é sermos pessoas melhores, que é mudar. E ser melhor tem muito a ver com o ego, porque o ego é que fica a todo tempo tentando nos convencer de que o que importa aqui na Terra é o ter, é adquirir as coisas, é ter carro, casa, ter um corpo lindo, aquela parte da sedução, ter dinheiro. O ego fica querendo nos mostrar que essa é a nossa missão, que a gente veio aqui com esse propósito de sermos ricos e termos muito dinheiro e poder viajar, conhecer todos os lugares do mundo e ter muito dinheiro para comer e beber as comidas mais finas que tem, vestir as roupas mais caras, roupas mais lindas, ter aquele carro mais maravilhoso, aquele carro, né, todo chique, que, né, quase fala, e, né, ter uma casa incrível, uma mansão com piscina, ser uma pessoa muito bem sucedida financeiramente. O ego fica todo o tempo nos mostrando que essa é a nossa missão aqui na Terra, né? Porque a gente fica ali sempre lutando com o outro e tentando competir. Esse tem, esse não tem. Eu quero, olha aquele corpo, olha aquela roupa, né? O ego fica nos mostrando isso porque ainda está muito perdido. Está perdido, e porque ele veio com a intenção mesmo de ser o guardião da nossa encarnação. Ele veio com a intenção de nos proteger. O ego existe para nos proteger aqui na Terra, para que a gente não queira se matar, não queira se ferir, não queira se machucar. Então a gente, né, afasta tudo aquilo que nos faz mal e atrai tudo aquilo que é bom pra gente. Olha só como o ego. Só que ele, né, o cara acabou se perdendo na poeira e ficou assim, tudo que ele acha que é ruim, ele expulsa de uma forma muito grosseira. Ele se perdeu, o cara se perdeu, e ele atrai tudo que ele quer pra ele como meu, tudo é meu, você é minha. E ele não se contentou só com as coisas, ele também quer as pessoas, né? Você é minha, eu quero você pra mim e tal, e aí acaba sendo aquelas pessoas obsessivas que, né, que não deixa filho, marido, namorado, seja lá o que, né, até amigos muitas vezes, né, pega e puxa, e se outro chega perto, né, vai lá e agride, virou quase que um animal, né, o ego, né, ele faz essa loucurada com a gente, ele se perdeu. Então, que são os impulsos, né, de atração e repulsão,
que é isso que o ego acabou se perdendo, porque ele pegou muito as coisas para ele e afastou com ódio as coisas dele. Então é isso que nós viemos fazer aqui na Terra. Nossa missão é tentar controlar esse cara, tentar dizer pra ele assim, olha, presta atenção, não é por aí, cara, você tá fazendo eu sofrer, porque com essa história dele atrair tudo pra ele repulsar de uma forma grosseira, ele tá nos machucando, né? A gente tá se machucando, ele mesmo se machuca, né, tadinho, né? Porque você sente dor, você sofre, né? Você acaba expurgando as pessoas com ódio, com raiva, e daí você colhe o que você plantou, e você com medo das pessoas se afastarem e querendo que aquelas pessoas sejam sua. Muitos namorados lá não deixa olhar no lado, não deixa sair, não deixa usar roupa, fica aquela obsessão louca. E isso tudo é o ego perdido. Então nossa grande missão é melhorar o ego. Porque quando você começa a melhorar, e assim, ó, é tudo muito louco, né? Eu quero muito que vocês fluam junto comigo pra gente entender que tá tudo muito interligado. Então presta atenção, né? Quando você começa com essa coisa aí de buscar melhorar o ego, com essa, né, começa nesse processo evolutivo, porque olha só, tá tudo interligado, é um processo evolutivo. Quando você começa a cuidar do ego, a dizer pra ele, calma aí, cara, só um pouquinho, não é assim, vamos com calma, não precisa ter ódio, não precisa ter raiva, não precisa ser assim, calma. E aí você começa a sair um pouco do eu, porque o ego é o eu pra mim, tudo pra mim, eu comigo, começa a sair um pouco do ego, você começa sutilmente, olha que lindo, presta atenção, você começa sutilmente, assim, quando você começa a conseguir controlar o ego, sutilmente você começa a olhar pro outro, assim, começa a ver que o outro talvez também tenha dor e sofrimento, e talvez alguma atitude do outro tenha a ver com dores, e aí você começa aos pouquinhos, porque você tá melhorando o ego, se colocar no lugar do outro, boa tarde amor, se colocar no lugar do outro, e no momento que você vai se colocando no lugar do outro, você já não vai agredir mais, sabe por quê? Porque a essência divina, o chip de Deus, a parte da consciência divina está dentro de você e ela é puro amor. Então quando você começa assim tirar esses véus, essas máscaras que o ego criou por causa de atrair, repulsar, ele criou muitas máscaras negativas. Quando você começa aos poucos, sua missão, tirar essas máscaras do seu rosto, né, esses véus da ilusão, começa a tirar e você começa a se colocar no lugar do outro. Você vai ficando mais sensível porque você tira a máscara, tira os véus, você começa a deixar aflorar a sua parte crística, sua parte divina que é por amor, você começa a se colocar no lugar do outro, você começa a ter compaixão pelas pessoas, você começa a dizer, nossa, olha só, então realmente ele agiu desta forma, porque ele estava com dor e sofrimento, e isso eu vejo todos os dias no meu trabalho de apometria mediúnica que eu trabalho. Todos os dias os espíritos obsessores, eles vêm com muito ódio, com muita raiva, e quando eu começo a limpar essas máscaras, tirar essa energia do ego, que o ego criou assim, e deixou ele tomado de ilusões erradas, quando eu começo a limpar isso, e ele começa a acessar a sua parte crística divina, ele já logo fala que ele me fez mal, ele me machucou, aconteceu, e ele conta a história triste dele, e é muito triste, porque a história de dor foi o momento que ele sentiu dor, ele sentiu tanta dor, que ele criou essas camadas negativadas ao redor dele para que ele pudesse suportar essa dor, tadinho. E aí ele criou essas máscaras e foi ficando duro, frio, e aí o ego, daí ele começou a olhar só para ele, cada vez mais para ele. Foi aí que se perdemos. Todas as nossas
vidas, todas as pessoas se perderam por causa de dor e sofrimento. Se você olhar por trás de todas as pessoas, todas sem exceção, e ir investigando, indo a fundo, você vai chegar na dor e sofrimento. Um cara que estrupa e que violenta, o cara que rouba, o cara que mata, o cara que engana, o cara que mente, o cara que trai. Se você ir lá e olhar, não tô justificando, tá, gente? Continua sendo errado, tá? Mas se você ir lá atrás e olhar, ir lá, ver onde começou tudo, você vai ver que foi um momento de dor e sofrimento. Todas as pessoas que abusam foram abusadas, todas. Eu atendo todo tempo pessoas que chegam lá e que abusam e foram muito abusadas, muito violentadas. Não justifica, sinceramente. Eu fui abusada e graças a Deus não abusei ninguém, mas é um padrão que acontece muito e normalmente é em homem. Daí quando a gente abusou muito em outra vida, eu acho que a consciência divina nos traz como mulher para que a gente quebre esse padrão, porque a mulher é mais difícil de abusar, né? Então, se você ir lá atrás, você vai ver que sempre tem muita dor. Então, a nossa missão aqui na Terra é melhorar esse ego, é parar de botar tudo pra mim, só pra mim, é parar de querer que seja tudo do jeito que você quer, como você quer, tudo pra você, né? É libertar isso, né? E o propósito é a conexão com o plano espiritual, porque quando você, né, sua missão é liberar, sua missão aqui na Terra é ser uma pessoa melhor para que você resgate suas vidas passadas, para que você liberte seus cobradores kármicos, para que você... Quanto mais você se libertar do ego, mais você vai se libertar de obsessores, porque não vai ter ressonância. Porque olha só, você percebeu que o ego, né, começou lá com a bebida alcoólica, por exemplo, porque estava perdido, né? E aí, através do álcool, que é uma energia negativa, começou a entender que... Através do álcool, que é uma energia negativa, ele começou a entender que ele ficava alto, viajava e tinha sensações mais fáceis e fazia coisas erradas. Então é uma energia negativa. Então você acaba buscando essas partes erradas para conseguir superar a sua dor. E quando você vai se... Isso traz obsessor, né? Isso traz energia negativa, traz obsessor. Então, quando você começa a superar o seu ego, quando você começa a melhorar essas coisas, você começa a evoluir. Você passa por um processo evolutivo e esse processo evolutivo vai eliminando os obsessores. Então, olha só, missão: mudar o ego para que você resgate suas vidas passadas, liberte cobradores kármicos, se liberte de obsessores e assim você vai alcançar o propósito de vida. Qual é o propósito? O propósito é a conexão com o plano superior, é estar cada vez mais perto do eu divino. E como é que você faz para isso acontecer? Melhorando, evoluindo. Então missão e propósito estão juntos, mas missão cada um tem a sua, o propósito é o de todos, todo mundo vem com o mesmo propósito, que é de se encontrar com a parte divina, que é de se encontrar com Deus, através do processo evolutivo. Quanto mais você evolui, missão, quanto mais você evolui, mais você chega no propósito, conexão divina, e aí as energias negativas não vão estar mais no teu campo. Você vai conseguir se libertar muito mais fácil de vários processos que você está passando nesse momento. Então a nossa missão é buscar se libertar dessas energias negativadas que o ego nos colocou por causa do eu, né? De olhar só para o seu umbigo, de achar que você é a bolachinha mais recheada do pacote e ainda estar muito perdido com a conexão com o plano material. O plano material, a consciência divina nos diz... Deixa eu tomar um golinho de café, se me dá licença. A boca tá seca de falar e eu tô com café e água, mas coisa triste, né? Porque eu não tomo água, né? Que é o que é a minha... É o que eu preciso tomar água, mas tomo café, né? Então, olha só. Então, a consciência divina nos diz que a gente veio aqui pro planeta Terra pra... não, era isso que eu ia falar. Que eu falei do café e eu me perdi. Vamos lá. A consciência divina nos mostra
que tudo, exatamente tudo que tem aqui no planeta Terra, que tudo é feito, né, do cintilar das partículas, dos átomos, né, tudo é feito dessa energia. E essa energia é o puro amor. Então tudo veio aqui para o planeta Terra com um propósito muito lindo, realmente, para que a gente possa usufruir dessas coisas, né? Veio carro, veio casa, veio várias coisas para que a gente possa usufruir, usar isso como uma forma de usufruir aqui no planeta Terra. Mas não, isso não pode ser a coisa mais importante, porque daí a gente perdeu o nosso propósito, que é a missão de melhorar, sermos pessoas melhores, que o propósito é a conexão com o plano superior. Então, se você fica apegado, muito apegado à matéria, e eles dizem, ontem ainda eu atendi um paciente e veio um espírito, né, um espírito obsessor que falou que estamos muito apegados, que estamos correndo igual a ratos, né, numa gaiola, buscando dinheiro, buscando ter mais coisa, buscando a sustentação, buscando, e aí sim, ó, e aí nos endividamos, porque a gente, né, cada vez quer ter mais, ter carro, ter casa, ter celular, ter isso, ter aquilo, e aí a gente se endivida, e daí a gente fica correndo para pagar isso, e a gente fica num looping, ó, a roda, né, o rato dentro de uma gaiola, e a gente fica naquele looping, e aí a gente fica tão perdido, e aí isso é da espiritualidade inferior, isso é umbral, é você usar essas coisas de uma forma equivocada. Se endivida, gasta muito mais do que o que você ganha, né? E aí você vive endividado, daí você tem que estar sempre correndo atrás por causa do desejo da matéria. O desejo de ter o melhor celular, o desejo de ter o melhor carro, o desejo de ter 4, 5 TV dentro de uma casa. Esse dia o mentor falou isso, você quer ter 4, 5 olhador dentro de casa, enquanto que você precisa só de um, né? Então aí você é o desejo desenfreado, e isso fez com que a gente se perdesse, né? Você precisa de um celular, você não precisa estar trocando o celular, ter o melhor celular, claro, se você tiver condições, se não for te endividar. Olha só, e aí a consciência, né? É isso que eles nos mostram, que a gente se perde porque a gente não usa a consciência. Se você tem condições de ter o melhor celular, se isso não for fazer falta para você, você não vai ficar endividado, se você vai poder usufruir desse material que veio lá dos grandes mentores, lá da consciência divina, porque são grandes pessoas inteligentes que recebem esses downloads para trazer essas coisas para o planeta, tá? Eu não tô falando de alimentos, porque tem alimentos e substâncias que são somente do umbral. Tem outras coisas como a tecnologia que veio da espiritualidade maior. Tudo, exatamente tudo que está conectado à tecnologia veio da espiritualidade maior, porque eles caminham junto, né? O plano espiritual junto com a tecnologia. Então, tudo que tem aqui de tecnologia veio para que a gente pudesse usufruir. Mas você não pode comprar um celular 16 se você ganha um salário mínimo. Você vai ficar vivendo para pagar aquele celular e não vai conseguir comer, e vai viver num looping de dor e sofrimento. É isso que eles mostram. Você tem que ter consciência. O que cabe para você agora, nesse momento? Ah, Miriam, mas isso não tá certo. Eu sonho com isso, mas eu quero. Ah, daí você quer. Então, daí se você quer, daí você tá apegado na matéria. Entendeu? Você não tá querendo usar aquela energia que está vindo do plano superior, por exemplo, um celular de 10 mil e um celular de 1.000, né? Você tem condições de ter um celular de 1.000, então você tenha primeiro um de 1.000, né? Porque se você comprar o de 10, você vai viver endividado, e isso vai trazer dor e sofrimento. Daí você caiu no umbral, aí você não está usufruindo do que veio do plano espiritual com consciência. Você caiu no umbral por quê? Porque você não vai ter condições de pagar, porque você vai ficar endividado, energia negativa, ficou com dívida, energia negativa, porque você vai ter dor e sofrimento para pagar, vai deixar de ter outras coisas, ou vai ter uma dívida por muitos anos. E o que vai acontecer com você? É o que a consciência divina está assim explodindo para nós. O que vai acontecer com você? Você não vai, daqui uma semana, daqui um mês, daqui 2 meses, 3 meses, aquele objeto que você se endividou para comprar, ele não tem mais o mesmo valor que tinha para você, porque aquilo era energia negativada. Por exemplo, comprou um celular de 3 mil, não tinha condições, mas era o teu maior sonho,
comprou aquele celular. Vou usar o exemplo da geladeira. Por que eu vou usar? Porque aconteceu comigo. Miriam, eu que estou aqui trazendo conhecimento, buscando, também caio. Estou no plano terra junto com vocês. Ainda estou confinada nesse corpo físico. Então passo sim por processos igual aos de vocês, tá, gente? Igual. Eu estudo, busco muito, mas também passo. E daí vou aprendendo. Há muito tempo atrás, sei lá, uns 6, 7 anos, não sei quanto tempo faz, eu sonhava em ter uma geladeira que custava 3 mil na época. Era muito dinheiro. Era o meu salário, era o que eu ganhava na época. Tá? Era muito dinheiro, eu queria muito aquela geladeira. Era como se aquela geladeira ia fazer toda a diferença na minha vida no momento, e eu pensava. E olha só como é a energia umbralina. Quando eu tiver aquela geladeira, tudo vai mudar. A minha cozinha vai ficar, nossa, linda. Eu vou ter espaço para botar muita coisa. As coisas vão ficar organizadas, vai ser muito maravilhoso, vai caber mais coisa. Assim, várias informações erradas que vinham para que eu comprasse a geladeira. Só que eu não tinha condições de comprar a geladeira. Não tinha. Gente, eu fiquei assim, ó, acho que um ou 2 anos lutando para comprar aquela geladeira. Eu não tinha condições. Era a minha missão de vida, era comprar aquela geladeira. Eu queria aquela geladeira, era tudo pra mim. Deus o livre. E aquilo tava ali na minha cabeça, geladeira. E eu fiquei por muito tempo vivendo aquela geladeira. Até que eu comprei a geladeira, né? Consegui comprar a geladeira depois de muita luta. Muito esforço, abrindo mão de várias coisas e ainda ocupando a minha mente com a geladeira. E aí eu comprei a geladeira e olha, eu vou te dizer, eu não sei quanto tempo depois. A geladeira, eu nem olhava mais pra geladeira. A geladeira não era importante. Gente, que loucura. A geladeira ficou muito gravada na minha mente, porque foi algo que eu fiquei muito tempo querendo, sabe? Então aquilo ficou gravado. E depois eu fui estudando, buscando conhecimento, e eu disse, é a geladeira. Isso é a geladeira na minha vida. E isso que eu tô aprendendo agora é a geladeira. Não demorou muito, aquela geladeira já não tinha mais o valor. E não tô falando valor financeiro, era valor pra mim. Ela não tinha. Daí eu já fui atrás de outra coisa. E isso é umbral. Isso é energia negativa. Você fica naquele looping querendo adquirir coisas, né? E daí você ficou endividado. E eu não tinha nem terminado de pagar a geladeira, porque imagina uma geladeira daquele valor, eu tive que pagar, né? Eu uso uma frase que eu vou falar pra você. Você vai rir, que daí você vai entender quando eu falar. Era Casas Bahias, né? Assim, tipo, infinitamente, né? Tinha que pagar por muito tempo. Eu sempre usava esse termo de, eu vou ter que comprar Casas Bahias, algo infinito. Então daí eu não tinha nem terminado de pagar a geladeira. E olha o umbral, presta atenção no umbral. Eu não tinha nem terminado de pagar a geladeira, eu já sonhava com outra coisa. Eu queria outra coisa, eu queria muito outra coisa. Eu não lembro o que era, mas sempre a gente quer alguma coisa. E é sempre alguma coisa muito cara, né? E aí daí imagina, né, que eu comprei essa outra coisa. Então eu tinha a geladeira Casas Bahia, que eu não tinha terminado ainda, já tinha comprado outra coisa, que provavelmente era Casas Bahia. E aí meu salário foi diminuindo, né? Daí já tinha água, luz, telefone, comida, a geladeira e mais alguma outra coisa. E daí daqui um pouco, né, imagina, Casas Bahia há muito tempo, imagina que eu vou ficar 1 ano sem comprar uma roupa. Naquela época eu era assim, Deus o livre, morria, precisava comprar uma roupa nova, porque eu precisava mostrar uma roupa nova, me sentir bem, Deus o livre, se não tivesse uma roupa nova, realmente a vida não tinha sentido, eu precisava ter uma roupa nova, tá, comprava roupa nova. E daí, como já tinha geladeira, Casas Bahia e mais alguma outra coisa, e mais arroz, né, feijão, comida, água, luz, telefone, tá. E aí o dinheiro foi diminuindo. Daí daqui um pouco eu queria um tênis, alguma coisa. E eu assim, ó, eu era uma pessoa assim, ó, que eu tinha que comprar tênis muito caro, porque tênis tinha que ser caro, porque tênis tinha que ser o melhor, porque tá. E daí lá, Casas Bahia, né? Imagina, né? Um tênis de R$1.000, R$500, R$600, sei lá. Casas Bahia também com o salário que eu tinha, pai. Daí Daí foi. Aí você vai fazendo esse movimento, tá? Isso é a Miriam, tá, gente? Tô dando exemplo da Miriam, tá? E daí chegou um momento na minha vida que eu não tinha mais como comprar alguma coisa. Olha o umbral, presta atenção na energia negativada do umbral. Eu não tinha mais como comprar alguma coisa, porque o que aconteceu? Meu salário estava comprometido. E o pior, Casas Bahia, por muito tempo. E aí a infelicidade vem, tristeza, depressão, angústia, ansiedade, porque você deve um monte, e aí você não tem condições de comprar. Mas, né, graças ao meu bom Deus, eu não tinha esse defeito de comprar além do meu salário, graças a Deus, mas eu conheço muita gente que continuava no looping negativado de comprar mesmo o salário não dando mais conta, continuava a comprar. Chega um determinado momento que pronto, endividado. E daí você começa a beber, começa a se drogar, começa a fumar, começa a fazer muitas coisas erradas, porque daí você já está na energia do umbral. E aí eles vão te botando cada vez mais dentro de energias negativas, fazendo coisa errada.
né? Que é as ervas daninhas do ego. Isso aí tudo é o ego perdido, tá, gente? Daí você vai caindo. Chega um determinado momento que, entendeu? Que as coisas daqui da Terra, a matéria, você usa de forma equivocada. Por isso que você se perde. Não que Deus colocou carro, casa, celular para ferrar a gente. Não é isso. Colocou tudo muito maravilhoso para você poder usufruir dessas coisas lindas, da tecnologia avançada que vem das grandes hierarquias, das mais altas hierarquias de luz. Mas você não sabe usar, porque você quer usar algo que você não tem condições. E você tem que entender que você tem condições de usar aquilo. E quem é que fica fazendo você ficar desesperado porque você não tem condições? O ego. Por quê? Porque ele quer se aparecer, ele quer se exibir, ele quer mais, ele quer pra mim, ele tá perdido. Porque ele tá perdido. Você entende que quando você consegue, missão, arrumar o ego, você consegue, propósito, alcançar o plano divino e você não se perde? É um looping. É tudo, tá tudo junto, tudo conectado. E aí você fica totalmente perdido. Daí muitas pessoas falam, é porque você só olhou pro material, se perdeu. Aí outras dizem assim pra mim, não, mas me deu só um pouquinho, então quer dizer que eu não tenho que aproveitar essas coisas que tem na Terra? Tem, dentro das tuas condições, das tuas limitações. O que faz com que você queira além do que você pode é o ego perdido na vaidade, na luxúria, no prazer mundano. E é um prazer ilusório, que é isso que a consciência divina fala. Uma coisa me incomodando. É um prazer ilusório, que é o que a consciência divina fala. Porque você tem um celular, um iPhone 16, você tem um iPhone 5, 10, sei lá, e você diz assim, mas ele faz muito mais coisas. Mas essas muito mais coisas faz diferença na tua vida? Faz diferença, vai mudar a tua vida. Você vai assim, uau, expandir, ter dinheiro. No meu caso, que trabalho com a internet, eu relutei muito para ter um iPhone. Porque, primeiro, porque eu não sabia mexer. Eu achava assim que eu nunca ia conseguir, porque eu sou, né? Você sabe, né? Todos meus alunos já sabem, a tecnologia é meio complicadinha. Eu preciso que eles vão lá, guiem passo a passo para mim. Por isso que eu digo que todo mundo consegue, que se eu consigo, todo mundo consegue. Então, eu tinha uma dificuldade. iPhone, como vai ser? Vai ser um caos, né? E eu assim, eu dizia assim, nossa, é um absurdo, como é que eu vou comprar um iPhone caro desse jeito? Eu acho um horror, não vou, né? Pra quê? Pra falar? Aí comecei a trabalhar na internet, comecei a trabalhar online, comecei a trabalhar no digital, né? E aí eu precisei de um iPhone, mas eu relutei muito, a minha equipe que me incomodou para comprar um iPhone. Aliás, foi eles que compraram o iPhone, eu nem comprei, não escolhi, não fiz nada, foi eles que compraram o iPhone e trouxeram para mim ter o iPhone que precisava para fazer as lives melhor, para fazer os vídeos melhor, para que isso acontecesse. Eu fui bem resistente, claro, também perdida, né? Com padrões negativados, fui resistente por causa de padrões, mas tava resistente, né? Aí isso, achava muito caro e tal, todos esses paranauê aí, tá? Aí até que veio o iPhone, eu fiquei um tempão com o iPhone paradinho do meu lado, só mexendo nas coisas da empresa e ainda com o meu celular velhinho do lado, e Deus o livre, né? Até que depois de 2 meses eu peguei, decidi passar tudo pro iPhone e começar a usar o iPhone. E até hoje eu apanho, tem coisas que eu não consigo fazer, então já tô com quase 1 ano de iPhone e não consigo aprender ainda algumas coisas, né? Porque pra mim é difícil, mas o iPhone pra mim é importante por causa do trabalho, entendeu? Por causa das lives, por causa dos vídeos, por causa das aulas que eu gravo, eu faço o meu trabalho, ele é feito pelo iPhone, então é importante, mas se não, eu não precisaria do iPhone. Se é pra ligar, pra tirar foto, pra fazer, né, eu posso com qualquer outro, o meu outro é bem bonzinho nas fotos, né, conseguia fazer tudo que eu queria com ele. Então é isso que a gente tem que começar a botar dentro da nossa cabeça, que a gente não precisa de algumas coisas, não tem necessidade. E se você não tem condições, não tem necessidade. E também não tem necessidade. Você tem lá, eu conheço gente que tem 20, 30 pares de calçado. Pra que isso? Pra quê? A consciência divina, esses dias um mentor veio e falou, pra que isso? Isso é não saber usar o dinheiro, isso é desrespeitar o dinheiro, porque você nem consegue usar tudo isso num mês. Você não consegue, tenho certeza que muitos você já nem usa mais. E aí vai comprando. Por quê? Porque o ego tá perdido. Missão, arrumar o ego tá perdido na vaidade, na luxúria dos prazeres mundanos ilusórios, porque parece que aquele calçado novo vai mudar totalmente a tua vida, aquele calçado vai fazer você a Cinderela, a pessoa mais linda do mundo, vai mudar totalmente a tua vida, entendeu? Então
são ilusões que a consciência divina está trazendo e mostrando pra gente. Então você não precisa de muitas roupas, você não precisa de muitos calçados, você não precisa de muito, você não precisa de muito. Isso é a perdição da matéria, é a perdição, por isso que você fica perdido, porque você não sabe usar o dinheiro com respeito, que é o que ele merece, por isso que o dinheiro, ó, escorrega, daí você fica endividado, e daí você tem outras coisas, vamos lá, daí você mente, você engana, você trai, né, você tem vício pornográfico. Ontem atendi uma pessoa com vício pornográfico. Gente, você não tem noção do que isso faz na tua vida. E isso acaba com você, presta atenção. Né? Esses vícios em pornografia, você está totalmente conectado com o Brau, com os espíritos perdidos, obsessores trevosos, que ficam roubando a sua energia vital, que isso é a energia da cocriação, essa é a energia do todo. O sexo, a energia do gozo, é a energia mais poderosa que tem. E você tem que usar essa energia de uma forma muito linda, conectada com o divino, para que você consiga ter a criação, para que você consiga ter as coisas na tua vida. Porque se você usa essa energia de uma forma banalizada, de uma forma perdida, esvai tudo que você tem na sua vida. Aí você não tem dinheiro, aí não tem a prosperidade, os relacionamentos você não consegue ter direito, entendeu? Não consegue ter um relacionamento bom, aí tudo fica ruim. Oi, minha linda, tudo fica ruim. Então você precisa olhar para isso. Quando você for manter um relacionamento sexual, que seja de amor, que seja da verdade, que seja puro, e esses vícios pornográficos em vídeos, em coisas assim, masturbação, e toda vez que você está conectado com essas energias, você está conectado com o Brau, porque você está dando essa energia para eles, é eles que roubam a sua energia, porque se você se masturba ou você fica viciado em pornografia para se masturbar, você acha que é Deus, que é Cristo que está ali com você, que é a consciência divina? Não, é um Brau, porque Cristo, Deus, a consciência divina, está junto com você na hora do seu gozo, quando você está com uma pessoa que você ama, trocando energias, carinho, amor, das mais altas hierarquias de luz, porque essa é a intenção. Fazem amor, se conectam, se beijam, se acariciam, fazem amor, né? E aí vem a criança, gera vida. Olha o poder dessa energia. Se você faz sozinho, se você faz de uma forma equivocada, você está dando para um Brau toda a tua energia. Aí você não prospera mesmo, tá? Dinheiro não fica, relacionamento uma droga, trabalho, só energia negativada, só sedução. Cada vez você vai ter mais e mais e mais e mais vontade de se masturbar, cada vez mais e mais e mais vontade em pornografia, e a tua vida tá indo ladeira abaixo. Dá uma olhadinha nela, dá uma observadinha, né? Faz assim, dá uma viradinha e olha pra você e vê como é que tá a sua vida. Como é que você está? E aí você vai olhando se você está seguindo a sua missão, que é fazer a transformação, que é elevar-se, que é se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais digna, uma pessoa mais correta, uma pessoa que não mente, que não engana, que não trai, que não faz esqueminha, né, que não passa a perna nos outros, uma pessoa que não maltrata as pessoas, que não xinga, que não grita, que não é grossa, que não é estúpida, uma pessoa que para de julgar. Tudo isso são ervas daninhas do ego, que é o que faz você não cumprir a sua missão. Sua missão é arrumar isso. Você veio com a missão de arrumar isso. Conforme você arruma isso, você resgata suas vidas. Conforme você arruma isso, você libera cobradores kármicos que estão destruindo a sua vida. Conforme você arruma isso, você não vai ter obsessor no seu caminho. Conforme você arrumar isso, você se eleva. Olha quanto ganho na sua missão. Você alcança o seu propósito. Olha como é lindo, né? As pessoas não tinham ideia disso. Então, conforme você cumpre a sua missão, que é fazer essa transformação, você alcança o seu propósito, que é estar conectado com a essência divina, estar cada vez mais elevado, sem dor, sem sofrimento, mas para isso você precisa tirar essas ervas daninhas do ego. Você precisa cumprir a sua missão, que é se elevar, que é ser uma pessoa melhor. Parar de julgar. Tem pessoas que adoram julgar, né? Que julgam o tempo todo. Tem pessoas que mentem, tem pessoas que fazem fofoca, tem pessoas que falam mal dos outros. Isso tudo é o ego perdido. Missão arrumar isso. Isso tudo é o ego perdido. Tem pessoas que adoram entregar os colegas pro chefe. Os colegas fizeram coisa errada, em vez de ir lá e conversar com o colega, falar pra ele, ó, tu tá fazendo errado, isso, em vez de ficar falando isso, vai lá e fala pro chefe, pra quê? Pra ferrar o cara.
Missão, arrumar isso, tá ferrando o colega. O colega é quem? Seu irmão. O que que ele é seu? Sua parte. Você é ele, ele é você. É isso, a gente tá aqui individual para conseguir missão. Arrumar o ego, para quê? Propósito, alcançar a consciência divina. Então tem que parar com isso. Aquelas pessoas que traem, que tem o vício de trair não é só sexualmente, tá, gente? Trair amigo, trair pai, trair irmão, trair colega, trair as pessoas, né? Trair, enganar, né? Uma pessoa vem e conta um segredo pra ti, pede pra te não contar pra ninguém, tu vai lá e conta, traiu, né? Então tem que olhar para todos os tipos de traição. Porque tudo acontece assim, ó, plantou, colheu, né? Fez essas partes do ego, que a missão é arrumar isso. Toda vez que você tem uma atitude dessa do ego errado, você colhe essa atitude de outras pessoas, daquele outro, né? Ou até mesmo daquele mesmo que você fez, mas normalmente é daqueles que você mais ama, que você colhe o que você plantou naquele que você maltratou, que você xingou, que você humilhou, que você agiu errado. Então a gente precisa começar a olhar pro todo. Precisa começar, você olha para sua vida agora, dá uma olhadinha, vamos fazer autoinvestigação, dá uma olhadinha na tua vida, como é que ela tá? O que tá de errado na sua vida? O que tá errado na sua vida é o que você tá plantando, porque você tá colhendo exatamente o que você tá plantando. Eu não consigo ler, meu amor, manda lá no privado. Você tá colhendo exatamente o que você tá plantando. Eu sempre adoro que vocês mandem mensagem, mas manda lá no privado, que senão eu me perco. Então, olha para sua vida, como é que tá? Tá ruim? O que você está recebendo? Ai, Miriam, eu estou recebendo traição, meu marido me trai, minha mulher me trai, tá um horror. Você está colhendo algo que você plantou. Talvez você não traiu seu marido, não traiu esse, não traiu aquele, mas traiu um irmão, traiu um colega, traiu alguém. Você está recebendo a traição de alguém que você fez alguma coisa errada. Você está recebendo o que você plantou nessa vida ou talvez até em outras vidas, tá? De repente, essa pessoa que você está recebendo muita traição agora, lá em outra vida você foi um cão chupando manga. Missão, arrumar o ego. Para quê? Para salvar as suas vidas passadas. Salva a sua vida passada, libera você desse casamento, dessa união que está em dor e sofrimento. Não só casamento e união de marido e mulher, pode ser união de pai e mãe, união de filho, união de amigo, qualquer relacionamento que está em dor e sofrimento, tá preso lá atrás. Como é que você libera? Missão, arrumar o ego. Arrumou o ego, transcendeu, mudou essas ervas daninhas, consegue resgatar suas vidas passadas, muda a tua vida aqui. Senão não vai mudar. Se você não fizer esse processo, você não vai conseguir mudar a sua vida, que é a tua missão. Para que você tem essa missão? Para chegar no teu propósito de vida, que é ser um ser melhor, encontrar a consciência divina. Então, se você olha para sua vida, Miriam, olha só, eu não tô conseguindo, que nem já vou dar alguns exemplos. Ai, Miriam, nenhum homem dá bola para mim, olha, os homens não me levam a sério. Eu tenho vários namorados e os namorados não me levam a sério, não querem, não sustentam o namoro, eles, sabe, uma mulher linda, maravilhosa, perfeita. Aí fui fazer uma apometria, né? Qual é a missão? A missão é arrumar isso aí, né? A missão é arrumar algumas coisas ali. Então, lá em outra vida, ela maltratou todos os homens. Aquele homem ali tava ali agora, se cobrando do que ela fez em outra vida. Tá, e aí o que acontece? O que ela tem que fazer? Arrumar o ego. Arruma o ego, libera aquela vida passada, liberando aquela vida passada, os homens param de agir assim com ela aqui na Terra. Essa é a nossa missão. É isso que nós vamos fazer aqui. Enquanto você não olhar para isso, você vai continuar em dor e sofrimento. Enquanto você achar que você tá aqui só para ir pro shopping, comprar carro e carro, você tá perdido. E aí você não vai conseguir, enquanto você ficar trabalhando tipo bicho para conseguir comprar o celular melhor, a roupa melhor, a cara, ficar arrumando o corpo, né, cuidando para seduzir, você tá perdido. Não é essa a sua missão. Por isso que você fica vago, por isso que você continua com dor e sofrimento, por isso que você está sempre sofrendo, porque você não está cumprindo a sua missão para chegar no seu propósito de vida. Você não está cumprindo a sua missão. A sua missão é transcender, é melhorar, é ser uma pessoa melhor, é tirar as ervas daninhas, os fios negativados que estão conectando você no umbral. Você está preso no umbral por fios negativados, traição, preso, mentira, preso no umbral, engana os outros, preso no umbral,
Traio, preso num umbral, tenho ódio mortal das pessoas, preso num umbral, adoro julgar todo mundo, fio, preso num umbral, falo mal das pessoas, preso num umbral, sou fofoqueira, preso num umbral, sou mentirosa, preso num umbral. Entende? Isso tudo tá prendendo você. E é isso que é a sua missão. Soltar, cortar esses fios negativados. Como? Parando de fazer aquela ação. Parando de fazer aquela ação. Isso é o processo evolutivo. Parando de fazer aquela ação. Qual é a ação? Mentir. Então agora eu não vou mais mentir. Eu mentia no passado, já falei várias vezes aqui, né? Mentia, né? Porque vem lá do abuso que eu falava e tal, e eu falava que era abusada e não era validada, e daí tudo que eu falava era mentira. Daí eu entrei no processo de mentira e fui por muito tempo na minha encarnação. Daí eu estava presíssima no umbral. E aí era uma das coisas que eu precisava me libertar. E aí eu comecei a passar pelo processo de libertação da mentira, que é a missão. Minha missão, arrumar o que tá errado. O que tava errado? Mentira. Como é que eu faço? Vamos lá. O que eu fiz? Toda vez que eu mentia, eu desmentia. Toda vez que eu mentia, eu desmentia. Foi horrível, passei vergonha, humilhação. Foi muito horrível. Foi horrível. Mas qual era meu propósito? Chegar perto da consciência divina. Para isso, qual era a missão? Parar com a mentira. Missão, parar com a mentira. Ação, missão tem a ver com a ação. Parar com a mentira. E aí, assim, ó, qual era o meu foco? Meu foco era evoluir, precisava deixar aquilo. Passava vergonha, humilhação, as pessoas riam de mim porque eu desmentia na cara dura, na minha cara. Eu desmentia. Desculpa, gente, eu menti. Eu falava até que chegou um momento que eu foi criando sinapses neurais, redes neurais nova para que eu não mentisse mais. E é bem assim. A espiritualidade de luz diz que é bem assim. Eu fui criar um caminho novo. E é isso, criar novas sinapses neurais. A minha sinapse neurais era da mentira, né? Eu caminhava, era como assim, ó. Eu criei uma estradinha no mato e daí já não tinha mais mato, tava estradinha. Sinapses neurais da mentira. Eu não podia mais caminhar por ali, eu tive que criar outra, um mato fechado. Tive que criar uma nova rede neural. Como é que eu fiz? Através da repetição. Através de fazendo, mentindo, desmentindo, até que chegou um momento que, pá, conseguiu. O que aconteceu? Missão, cumpri minha missão, saí da mentira, soltei o fio energético, me elevei. Agora muitas coisas que estavam acontecendo aqui na Terra comigo não acontecem mais, o que estava conectado à mentira. Uau, expandi, melhorei um pouco. Qual era o próximo passo? E aí vai indo o próximo passo, parar de trair. Eu traía, eu era traída e traía. Próximo passo, parar com isso. Como é que eu fiz? Qual foi a primeira coisa que eu fiz? Me separei, 17 anos de casado, tinha uma vida incrível, maravilhosa, amava meu marido, tinha toda uma coisa, mas na verdade hoje eu vejo que tudo era uma grande ilusão, tá? Hoje eu vejo, me separei, foi duro, foi difícil, foi horrível, passei por vários processos, porque eu não queria mais aquele tipo de vida, né? Sinapses neurais nova, né? Caminho, estrada do mato, mentira, enganação, traição e tal, tudo ali, né? No relacionamento tudo errado, né? Era aquele caminho que eu conhecia. Aqui que eu precisei criar uma nova rota, um novo caminho. Sinapses neurais nova, precisei criar. E aí você precisa fazer uma ação, que é a sua missão. Qual é a missão? Mudar aquele padrão negativado. Mudei aquele padrão negativado, o que aconteceu? Cheguei no meu propósito, me elevei, coisas mudaram, consegui libertar lá atrás, vidas passadas, cobradores kármicos. O que aconteceu? Mudança aqui na Terra, evoluí, melhorei. Hoje não tenho mais cobradores kármicos daquilo, minha vida passada já está resgatada e eu não passo mais por um processo desafiador de traição aqui na Terra. Evoluir, expandir. Essa é a missão. Transformar as partes erradas para chegar no propósito, que é cada vez mais perto da consciência divina, que é onde tem felicidade. É onde está a felicidade. É o único lugar que tem a felicidade, gente. Enquanto você não cumprir a sua missão, que é fazer a transformação, você não chega na felicidade. Então, esse é o caminho. Lindo, né, gente? É tão gostoso, não é verdade? Eu espero de todo o meu coração que vocês tenham conseguido entender tudo que eu falei, porque eu procurei, assim, trazer de uma forma muito fácil, de uma forma muito simples, para que vocês consigam entender o que é missão e o que é propósito de vida. Qual é a nossa missão e qual é o nosso propósito. Então, missão, mudar o ego. Propósito,
alcançar a consciência divina, se libertar, sermos seres livres, gente, porque o que nos prende é essas ervas daninhas do ego. Isso é o que nos prende aqui na Terra. Isso é o que está nos prendendo e nos trazendo dor e sofrimento, essas partes negativadas. Enquanto a gente não mudar, enquanto a gente não transformar, a gente não vai sair do momento de dor e sofrimento. E a consciência divina está trazendo todo esse conhecimento de uma forma muito fácil, muito lúdica, para que a gente consiga entender, se libertar e alcançar caminhos novos, caminhos diferentes, porque estamos todos indo para a quinta dimensão, né? Todos que estão dispostos a fazer essa transformação, todos que estão dispostos a cumprir a sua missão, todos que acordaram para essa missão, todos que estão aí buscando qual é a minha missão, qual é a minha missão, qual é a minha missão. Então agora você já sabe qual é a sua missão. Cada um tem um tipo de missão. Por quê? Porque cada um tem o ego errado de uma forma, né? Perdido de uma forma. Cada um tem um tipo de véu de ilusão. Eu tenho esse, você tem aquele. Então por isso que é individual. Individual. A missão é individual, mas a missão é transcender o ego. A missão é mudar. A missão é transformar. A missão é evoluir. A missão é ser um ser diferente, mais evoluído, mais puro. Quanto mais você cumpre a sua missão, mais os seus mentores têm acesso a você, mais informação do plano espiritual você recebe, porque você está saindo de zonas de dor e sofrimento muito densificadas, e aí você consegue ouvir, porque lá não é que Deus, que é a consciência divina, que todos os mentores não conseguem mandar mensagem para você, eles estão a todo momento telefonando para você, mas você está tão denso, tão densificado, que você não consegue ouvir. Quando você consegue cumprir a sua missão, que é libertar essas partes do ego, você vai evoluindo e aí você vai ouvindo os seus mentores cada vez mais. Então, se você quer cada vez mais estar conectado com seus mentores, com as hierarquias de luz, corre para cumprir a sua missão, que é o que eu estou fazendo. É o que eu faço todos os dias. Todos os dias eu busco rotas novas para me libertar das minhas ervas daninhas, porque eu tenho muitas ervas daninhas e todos os dias eu busco. É a minha missão e eu tô grudada nela, eu não consigo ver outra coisa, né? Até porque eu trabalho com isso, então para mim nesse momento fica um pouquinho mais fácil eu buscar isso. Por quê? Porque eu trabalho com isso, então eu estou conectada com isso o tempo todo. Eu estudo isso, eu falo isso, eu trabalho com isso, então para mim tá um pouquinho mais fácil, porque é o meu dia a dia. Eu trabalho com obsessores todo dia, eu tô sempre estudando, eu faço aula para os meus alunos, eu faço live para todo mundo que quiser aqui buscar, eu faço story sempre buscando, trazendo alguma coisa do meu conhecimento, daquilo que eu tô buscando. Então eu tô sempre buscando. Então isso me dá mais possibilidade de estar conectada com a minha missão, né? Então eu fico olhando. Hoje de manhã eu fui meditar. Eu digo, vou botar 45 minutos de meditação. Gente, olha só, presta atenção, era uma loucura. A minha mente estava um turbilhão. E quanto mais eu estudo, mais eu entendo como é que tem que ser, né? Então daí eu tava ali, deixei a minha mente gritava, que falava, e assim, ó, toda hora buscava um assunto novo, e eu só observando, eu estava de observadora, eu fiquei observando a minha mente desesperada, querendo conversar comigo, querendo falar, querendo trazer assunto, querendo trazer coisa nova, e eu ali só observando, e era assim, ó, vários assuntos importantes, assuntos não importantes. Quando eu via que eu me dava conta, eu tava conversando com ela, dei oratória, voltava, vamos lá, tudo de novo. Ficava observando, quando eu via era assim um turbilhão, eu ficava observando a mente querendo falar, e eu muda, não dava oratória. Quando eu via, pá, eu tava dando conversa. Então isso é o processo evolutivo, você, né, missão, né, você vai buscando, e quanto mais eu estudo, mais eu entendo que o melhor caminho, o caminho mais eficaz, não é nem o melhor, o único caminho, e o caminho assim que vai te libertar é através da meditação. Você precisa tirar 5 minutos do teu dia para se conectar com você, porque você fica paradinha, aí a mente vai falar, vai acontecer todas essas coisas, é muito normal, até que vai chegar um momento que você vai conseguir silenciar, que você vai conseguir ficar só ouvindo a tua mente falar, e você não vai dar oratória, porque a mente não é só você,
tem muitas energias querendo conversar com você, se passando por você, que são os espíritos perdidos. Então, quando você para, silencia e você se eleva, você só observa. E aí você vê essas energias querendo dominar você, querendo conversar, querendo botar ideias na sua cabeça, porque eles dizem assim, nossa, toda hora tá querendo entrar ideia na minha cabeça, nossa, tô passando por um processo bem difícil agora, bah, que loucura, o que é que tá acontecendo, tá tão estranho. Toda hora fica querendo vir esse pensamento na minha cabeça, porque eu sei que tô passando por um processo, eu sei, mas eu não quero nem conversar sobre isso. Oi, meu amor, eu não quero nem conversar sobre isso com ela. Eu digo assim, olha só, presta atenção, mente. Nesse momento eu não tô a fim de diálogo, né? Eu não tô querendo conversar, eu resolvi deixar porque, sabe, eu tô estudando tanto e eu entendi que o único momento verdadeiro, o momento verdadeiro real é o agora. Agora, nesse minuto aqui, agora, sim, tô falando agora. O que eu falei há 5 minutos atrás já não existe mais. O único momento verdadeiro é o agora. O resto é tudo ilusão e suposição. E ele pode ser mudado e transformado dependendo do teu agora. O que tu pensar, o que tu desejar agora, o que tu emanar na tua mente é o que vai acontecer amanhã. O que aconteceu não existe nem possibilidade de mudar. Nem volta atrás que perca de tempo. É só ilusão. Você voltar atrás para ficar querendo sofrer pelo que você já fez, pelo que aconteceu. Ah, esse deixou, esse morreu, esse acabou. Ah, é ilusão. Não tem, não adianta. Você vai voltar só para sofrer. E quem faz você voltar é os espíritos perdidos. Então esquece. Não tem nada, absolutamente nada que você pode fazer no que aconteceu há 5 minutos atrás. O que eu falei, que eu cocei o nariz, que eu fiz ali, né? Que eu tomei água, que eu não tomei café. Não tem, não vou ficar me condenando pelo que aconteceu, porque ó, já aconteceu, já era, não tem que voltar. Amanhã eu também não sei o que vai acontecer, mas uma coisa eu sei, o que vai acontecer agora. E eu sei, eu tenho consciência que o que eu fizer agora, nesse minuto aqui que eu tô falando com você, 12h51, pode mudar totalmente o meu dia de amanhã. E isso eu sei que pode, tá? Eu posso mudar, ele pode ser modificado, eu posso decidir como que vai ser de agora em diante. Tá? Eu posso, através das minhas atitudes do agora. É o agora que vai fazer totalmente diferença para todos os momentos. Então não adianta eu esquecer o agora e ficar, ai, amanhã vai acontecer isso e isso. Ai, amanhã às 12 horas, o que vai acontecer amanhã às 12 horas? Eu nem sei, não consigo nem pensar, porque eu não consigo nem lembrar, assim. Eu sou totalmente desconecta da minha agenda. Ai, meu Deus, como é que vai ser amanhã? Eu não sei se eu tenho atendimento às 14, às 18, acho que é às 18. Acho que amanhã é às 18. E aí, como é que vai? Amanhã eu vou abrir pro meu... Ah, então tá, legal, então tá. Mas assim, ó, tudo pode mudar. Tudo, exatamente tudo pode mudar. Por quê? Por que que eu vou ficar preocupada com amanhã se tudo pode mudar? Eu posso morrer. Pode acontecer várias coisas, pode cair a internet, pode não conseguir, pode o paciente desistir, não vir, de repente eu não vou atender ele. Ih, as possibilidades são infinitas. Então eu nem quero saber o que vai acontecer amanhã. Amanhã eu vejo amanhã. Agora eu quero saber o que vai acontecer agora. Eu já tô morrendo de fome, minha barriga tá roncando, porque eu já tô fazendo jejum intermitente, que eu preciso emagrecer, né? A gente também é gordinha. Então daí a minha barriga tá roncando, tô desde as 18 horas sem comer de ontem. Ah, que legal, consegui hoje, legal. Mas a barriga tá roncando, eu sei que agora eu vou terminar a live correndinho e vou lá comer uma coisa bem gostosa e depois eu vou atender, isso eu sei. Mas, eu vou atender quem? Tá marcado 3 pacientes, mas eu não sei se é os 3 que vai vir. Pode ser que mude, pode ser que não mude, então nem me preocupo. Nem me preocupo. Até porque a espiritualidade maior, se eu estou conectada com o plano divino, eles fazem tudo acontecer da melhor e mais elevada maneira possível, sempre. Eu não me preocupo se eu tenho paciente, se eu tenho agenda, se tem, se não tem. Eu não me preocupo se tem. Amanhã não tem paciente. Tá bom, não tem paciente, então tá. Tem, não tem. Tem. Eu não me preocupo, graças a Deus minha agenda é lotada, mas eu não me preocupo. Se não fosse, porque eu sei que eles vão dar um jeito, porque assim, ó, e se não for lotada, assim, não tem mais vaga para esse mês. Se a minha agenda não for lotada, eles vão dar um jeito. E se eu tiver que amanhã não ter paciente e não ter comida, eu vou ali no vizinho, peço um arroz emprestado, sei lá, né? Como, sei lá, vou fazer alguma coisa vai acontecer. Então eu nem vou me preocupar, porque
sei que eu vou dar um jeito e eu sei que eles vão dar um jeito. Eu vou ficar me estressando com isso à toa. Não, não vale a pena. O que eu quero viver nesse momento é o presente de Deus. Ai, ele trouxe um presente maravilhoso. E o presente que ele trouxe foi essa live que eu fiz agora, assim, com tanto amor, com tanto carinho, né? Que eles me trouxeram tanta informação grandiosa pra mim. Espero que tenha sido pra você, né? Se foi, que bom. Se não foi, tá bom também. Cada um receba do jeito que quer, né? Receber. Né? Mas pra mim foi muito maravilhoso. Eu acho que eu fiz a melhor live do mundo, né? Não foi a melhor, mas assim, hoje foi, né? Hoje foi a melhor live que eu fiz, sabe? Foi muito gostosa, adorei conversar e estar junto com vocês. É muito bom, fico muito, muito, muito feliz. Eu botei lá para os meus alunos virem assistir a live, porque sempre são doses de consciências. E se eles estão buscando o processo evolutivo, o caminho evolutivo, eles têm que estar aqui na live observando a professora deles falando, né, meus lindos? Então é isso que eu quero, que vocês estejam sempre olhando, ouvindo, buscando conhecimento, buscando, porque a prof aqui está sempre buscando. Eu estou buscando, querendo buscar elefante. Ai, não colou nessa piada, mas tudo bem. Então assim, ó, você tem que buscar muito, muito, muito conhecimento para evoluir, para cumprir a sua missão, porque agora eu sei que você sabe o que é missão, o que é propósito. Agora eu sei que todos sabem o que é missão. Não vou mais ouvir as pessoas dizer assim: ai, qual será a minha missão? Tô perdida, queria tanto saber minha missão. Já sabe, missão, né? Qual é a missão? Gostou, meu amor? Gostou? Falei, qual é a missão? Mudar, transcender o ego, não é isso? Propósito, conexão com o plano divino, entendeu? Vocês entenderam? Quero saber, depois eu perguntar lá para os meus alunos se eles entenderam qual é a diferença de missão e propósito. Porque eu dei aula agora, eu quero que eles aprendam, eu quero que eles saibam qual é a diferença, né, de missão e propósito. Então, todos temos a mesma missão. Entre aspas, missão transcender o ego, mas cada um tem o seu ego. Então, né, entre aspas, propósito, todos iguais. Qual? Conexão com o plano espiritual, através do processo evolutivo, através da transformação, através da evolução, através da expansão da consciência. E isso só é possível através do conhecimento. Se você não estudar, você não vai conseguir cumprir a sua missão e nem chegar no seu propósito de vida. Tá certo, meu amor? Espero que vocês tenham gostado. Para mim foi um grande prazer ter estado aqui. Ai, eu amo vocês, eu amo todos vocês, Claudete, sempre junto. Ai, já vi vários aqui, meus alunos lindos, maravilhosos. Os novos eu não decorei o nome ainda, mas vocês se manifestam, comecem a se manifestar, que eu vou gravar os nomes, né? Que eu vou lembrar de vocês. Né, porque são muitos novinhos. Eu estou muito feliz de ter todos vocês no meu caminho, na minha jornada, e eu estou aqui sempre para tudo que vocês precisar. Teve alguém que me mandou uma mensagem gigante ali, por gentileza, vai lá no direct, manda um áudio, porque eu quero muito saber o que você falou, porque eu quero conversar com você. Eu dou muita importância para todas as pessoas, para tudo que você quer dizer para mim. Só que no momento da live, às vezes eu não consigo prestar atenção, porque senão eu perco a conexão com o plano divino, né? Porque às vezes eles ficam me intuindo alguma coisa, então se eu presto atenção, se eu perdi, daí já não sei mais o fio da meada. Então você me perdoe, não fique chateada, não é que eu não queira dar importância para sua mensagem, é porque realmente eu não podia ler naquele momento, mas vai lá no direct, manda que eu te respondo tudinho, tá bom, meu amor? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, um dia de luz. Beijo, fiquem com Deus, tá bom, gente? Beijinho, tchau, tchau. Tchau, minhas lindas. Ai, gratidão. Coisa mais linda essa gente, eu amo. Ai, olha aqui quem tá aqui também.